Um pastor que usa o palco da sua igreja para atacar a população LGBTI+. Um líder religioso que incita seus fiéis a investirem contra uma minoria. Um discurso radicalizado que ganhou força nos anos recentes e que borra a fronteira entre convicções religiosas e ódio. Eu sou Antônio Mami e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí. Segunda-feira, 3 de julho de 2023. Dia em que o pastor evangélico André Valadão, da Igreja Batista da Lagoinha, foi acusado de incitar a violência contra a população LGBTI+, durante uma pregação feita na véspera num templo em Orlando, no estado americano da Flórida. O trecho que gerou uma série de protestos é esse que você vai ouvir agora. A porta que se abriu para o casamento homossexual, homoafetivo, não é um mero casamento. Ai, mas eles se amam, Jorjão com Jorjão, Terezinha com Terezinha. Ah, não, o que vale é toda forma de amor, deixa casar, deixa viver. Aí hoje você vê nas paradas, homens e mulheres nuas, com seus órgãos genitais completamente expostos, dançando na frente de crianças, aí você horroriza. Ah, que absurdo! Mas essa porta foi aberta quando nós tratamos como normal aquilo que a Bíblia já condena. Então agora é hora de tomar as cordas de volta e dizer, não. Pode parar, reseta. Aí Deus fala, não posso mais. Já meti esse arco-íris aí. Se eu pudesse eu matava tudo e começava tudo de novo. Mas já prometi para mim mesmo que eu não posso, então agora está com vocês. Você não pegou o que eu disse? Eu disse, está com você. Vou falar de novo, está com você. Sacode uns 4 do teu lado e fala, vamos para cima, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O senador petista Fabiano Contarato, do Espírito Santo, que é gay, falou que vai representar criminalmente o André Valadão por, abre aspas, manipular a fé e incitar a violência, fecha aspas. Personalidades como o influenciador Felipe Neto e a apresentadora Xuxa Meneghel também foram às redes para pedir que o pastor seja punido. No fim do dia, o Ministério Público de Minas Gerais abriu um inquérito contra Valadão para apurar se ele cometeu crime de homotransfobia. Diante da repercussão, Valadão usou suas redes sociais para dizer que suas falas foram distorcidas. Afirmou que seu discurso, abre aspas, nunca será sobre matar, segregar, mas será sim sobre resetar, levar de volta a essência, ao princípio. Cabe ao que crê em Jesus levar a mensagem do recomeço, reset, reinício, nascer de novo, e viver não mais para si, mas para Deus e suas leis, fecha aspas. O pastor também disse que, abre aspas, a cada dia que passa vemos leis, mídias, educação e um sistema mundial tentando acuar a verdade da fé que um cristão genuíno carrega, fecha aspas. Ao longo de junho, o mês que marca o orgulho LGBTI+, Valadão fez uma série de sermões atacando essa minoria. Uma dessas pregações foi intitulada Não é um movimento, é uma religião, com letras pintadas com as cores do arco-íris. Em outra fala, o Valadão afirmou que Deus odeia o orgulho, numa referência às manifestações do orgulho LGBTI+. Por causa disso, a deputada federal Erika Hilton, mulher trans do PSOL de São Paulo, apresentou uma representação junto ao Ministério Público Federal para denunciar o pastor por homotransfobia, ou seja, crime de ódio contra a população LGBTI+. André Valadão tem 45 anos e dirige a Lagoinha Global, entidade que reúne os cerca de 700 templos da Igreja Batista da Lagoinha, denominação com sede em Belo Horizonte. André sucedeu o pai, Márcio Valadão, à frente da igreja, e é irmão da cantora gospel Ana Paula Valadão, que é um fenômeno de vendas. Com 6 milhões de seguidores no Instagram, o pastor é um influenciador ativo nas redes sociais, com apelo junto ao público jovem. Numa reportagem publicada em março pelo TAB do portal UOL, a jornalista Juliana Sayuri descreveu assim os relatos que ouviu sobre o pastor, abre aspas. É descrito por interlocutores como um playboy impulsivo, mais interessado em camisetas Polo, Ralph Lauren e fotos de jet ski, ultraconservador e bolsonarista apaixonado pela direita americana, fecha aspas. O André Valadão fez campanha aberta para o Jair Bolsonaro nas eleições de 2022, que acabaram vencidas por Luiz Inácio Lula da Silva.
Naquele ano, ele recebeu o então presidente no palco de sua igreja em Orlando, de onde partiu numa motociata com bolsonaristas residentes na Flórida. Em outra ocasião, à sede da Lagoinha, em Belo Horizonte, a Michele Bolsonaro, esposa do ex-presidente, comandou um culto dizendo que o Palácio do Planalto já tinha sido um lugar consagrado a demônios, mas que sob o governo do seu marido estava consagrado ao Senhor Jesus. O André Valadão também atuou na campanha disseminando desinformação. Por exemplo, ele postou um vídeo nas suas redes sociais simulando cumprir uma ordem de retratação do Tribunal Superior Eleitoral por ataques contra Lula. Só que essa decisão judicial nunca existiu. O pastor estava ali embarcando na onda bolsonarista de se dizer vítima de censura da justiça por propagar notícias falsas sobre o processo eleitoral no Brasil. Direto dos Estados Unidos, o André Valadão faz pregações repletas de citações ao contexto social e político. O pastor conclama seus fiéis a não acreditarem na mídia nem em governos que tentariam impor costumes contrários à fé cristã na sua visão. Com sermões com títulos como Teoria da Conspiração, Censura Não e Eles Querem Sua Cabeça, Valadão pinta políticas de tolerância com a diversidade sexual como planos orquestrados para destruir a família brasileira. O Durma com Essa falou com Wallace Corbo, professor de Direito Constitucional da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, para entender se o André Valadão cometeu crime de homotransfobia na pregação de domingo, quando atacou a população LGBTI+, dizendo que Deus, se pudesse, mataria tudo, arrematando com uma frase de incentivo, agora é com você, destinada à sua plateia que estava lá acompanhando o culto em Orlando. Como ele fez esse discurso nos Estados Unidos, nós temos duas perguntas aqui. A primeira é se isso é um crime nos Estados Unidos, se ele pode ser responsabilizado lá, e a segunda é se isso é um crime no Brasil. Nos Estados Unidos, isso vai depender da legislação local de cada estado, mas a princípio, os Estados Unidos são um país mais protetivo mesmo de discursos de ódio, ou seja, é remota a chance de responsabilização dele por uma fala, ainda que seja uma fala repleta de ódio e de discriminação. No Brasil o cenário é diferente. Esse tipo de discurso ele é criminalizado, tanto a incitação à prática de atos criminosos, como ele parece ter incitado, quanto a prática de discursos discriminatórios, tudo isso é criminalizado pela lei do racismo, pela lei que combate o racismo no Brasil. Mas nesse caso, isso vai depender de um juiz ou tribunais entenderem que a fala dele, apesar de ter sido feita nos Estados Unidos, também configura uma conduta no Brasil. E isso só vai ser possível se, caso um juiz entenda que o fato de ter havido a divulgação desta fala pelas redes sociais, pela internet, com o atingimento de um público brasileiro, que isso atrairia a responsabilidade criminal também na jurisdição brasileira. O professor de Direito Constitucional cita a lei de racismo. Isso porque em 2019 o Supremo Tribunal Federal enquadrou a homotransfobia como crime similar ao racismo. Naquela ocasião, o Supremo excluiu discursos discriminatórios feitos dentro de igrejas, desde que não fossem discursos de ódio. A racionalidade por trás disso estaria em preservar a liberdade religiosa de líderes nas suas pregações. Então a gente perguntou para o Wallace se a fala do Valadão estaria protegida pela liberdade do discurso religioso. O Supremo fez uma ressalva quanto ao discurso religioso. Em que sentido? No sentido de que os dogmas religiosos, os ensinamentos religiosos, as leituras de textos sagrados não podem estar sujeitos ou considerados por si só como práticas de homotransfobia e, portanto, criminalizadas. Mas nós não estamos diante aqui de uma lição dogmática do cristianismo, nós não estamos aqui diante de uma pregação pura e simples. No momento em que o pastor ele vai além e ele incita a prática de crimes palpáveis, de crimes concretos, da morte e mesmo a violência contra pessoas, nós não estamos mais no campo da religião, nós estamos no campo de uma conduta, de um discurso criminoso que não é protegido pela liberdade religiosa ou pela liberdade de expressão no Brasil. No Brasil, ninguém tem direito a incitar crimes, muito menos crimes contra minorias sexuais e de gênero. O Durma com Essa também falou com o Ronilson Pacheco, que é teólogo, pastor batista e diretor de programas no Instituto de Estudos da Religião. Ele explicou que a radicalização de discursos em igrejas evangélicas é um processo que vem se fermentando há décadas no Brasil.
sempre incluo nesse processo os discursos, por exemplo, da Igreja Universal com relação às religiões de matriz africana, que fomentou todo um imaginário de hostilidade, de violência, de atitude muito mais ostensiva e agressiva com relação às religiões de matriz africana, seus praticantes, seus templos. Isso é um processo de radicalização. O Ronilson também citou o Terceiro Plano Nacional de Direitos Humanos de 2009 como um marco na radicalização de certas lideranças evangélicas no Brasil e na intersecção da religião com a política no país. Naquele plano, proposto no segundo governo Lula, estavam ali temas de direitos reprodutivos e civis que eram sensíveis a essas lideranças, como o aborto e políticas de tolerância à diversidade sexual. Não foi à toa que o então deputado Jair Bolsonaro começou a se aproximar de lideranças evangélicas quando passou a empunhar a bandeira do combate ao que ele chamava de kit gay, numa visão homofóbica sobre um projeto de tolerância à diversidade sexual voltado a professores que o governo Dilma Rousseff pretendia pôr em prática em 2011. A partir daí, a trajetória do político de extrema-direita até a presidência da República foi marcada por discursos inflamados sobre a importância da influência da religião sobre a política no Brasil, que é um país laico. O governo Bolsonaro deu o ambiente seguro para que essa radicalização, para que esse extremismo acontecesse. O Bolsonaro se tornou realmente o líder emblemático que não tinha vergonha de colocar o cristianismo como uma religião conservadora e superior com relação a qualquer outra perspectiva religiosa ou qualquer outro estilo de vida que não fosse cristão e ultraconservador. Então ele dá esse terreno necessário, essa insegurança, essa linha na qual muitas lideranças religiosas tinham receio de cruzar pelas consequências públicas e legais. O governo Bolsonaro disse que não existe mais essa linha. O Ronilson também explicou como o André Valadão se encaixa nesse processo. O que o bolsonarismo faz é abrir uma espécie de portal para a publicização dessa radicalização e o André Valadão se encaixa nessa publicização dessa radicalização. E eu ainda consideraria que, no caso do André Valadão, é também transformar essa radicalização em mercado. Não tem só uma identidade ideológica, política de extrema-direita, mas também uma mercantilização dessa radicalização. O Brasil vive uma transição religiosa nunca antes vista na história da humanidade. A Europa demorou 500 anos para se converter de um continente de maioria católica para um continente de maioria protestante. Já o Brasil, com seus mais de 200 milhões de habitantes, está passando por esse processo em questão de décadas. Os dados do censo de 2022 ainda não foram segmentados por religião, mas estimativas apontam que os católicos já podem representar menos de 50% da população, enquanto evangélicos podem ter passado os 30% e até estar se aproximando dos 40%. Para se ter uma ideia da magnitude desse processo, na década de 40, 95% dos brasileiros eram católicos. Não dá para confundir os fiéis com certas lideranças evangélicas. As contingências da vida real, como a economia e o acesso aos serviços públicos, são muito mais definidoras dos rumos da vida do que aquilo que um pastor prega em cima do púlpito. As igrejas evangélicas se popularizam e são especialmente importantes no Brasil justamente porque elas ocupam um espaço onde o Estado está ausente. Elas oferecem assistência, redes de proteção e criam vínculos comunitários, além de dar segurança para a população. É essa a avaliação da grande maioria dos especialistas que estudam o fenômeno evangélico no país. O perfil socioeconômico do evangélico no Brasil mostra que ele é composto em sua maioria por pessoas negras e de baixa renda. Esse é um extrato da população que encontra uma rede de assistência na igreja num escopo mais amplo e na família num escopo específico. É na família que esse brasileiro encontra amparo e se sustenta, e, portanto, a família é um tema muito importante para os evangélicos. O que acontece é que políticos como Bolsonaro e líderes religiosos como André Valadão instrumentalizam o tema da família para criar um pânico moral nos fiéis, como se mudanças no campo dos costumes fossem capazes de tirar o seu esteio.
Se você for ver os vídeos do Valadão, você vai ver lá que ele diz que o Estado quer obrigar crianças a fazerem cirurgias de redesignação sexual, por exemplo. E isso é mentira. A gente perguntou para o Ronilson Pacheco como a radicalização pode ser combatida no âmbito religioso. É importante que tenha um papel fundamental das lideranças religiosas no sentido de denunciar que nós não estamos falando de convicção religiosa, mas do uso da religião para expressões de ódio e negação da existência de outras pessoas. Essa é a principal forma de lidar com esse discurso. É derrubar os falsos alicerces desse discurso que dizem estar pautados na Bíblia. Não estão. Né? É uma interpretação totalmente enviesada pelo ódio, pela defesa de um grupo social específico, majoritário, ultraconservador, e que nem de longe tem relação com a complexidade, inclusive, né, que existe na Bíblia, por exemplo, né? Ou menos ainda com a mensagem evangélica de Jesus. O professor de Direito Constitucional Wallace Corbo também comenta aqui como lidar do ponto de vista institucional com a radicalização e o discurso de ódio. Essa é a primeira coisa. É necessário responsabilizar criminalmente quem se vale da sua posição de líder religioso para praticar, incitar atos de violência e praticar ele mesmo ou ela mesma atos de violência. Mas, mais do que isso, é preciso também desmobilizar essas plataformas. Porque nós não estamos falando só de um pastor ou de uma pessoa que isoladamente está proferindo esses discursos. Nós estamos falando de uma rede organizada, uma rede que é nacional, mas também é internacionalizada, que está buscando se radicalizar cada vez mais e incitar em aplaudir o crime contra a população LGBTQIA+. Então, é não só responsabilizar quem está subindo ao púlpito para fazer do púlpito um mecanismo de opressão e de violência e de morte, mas também desmobilizar a rede para que mais ninguém seja capaz de difundir de maneira tão ampla esses discursos que têm consequências desastrosas para a vida de pessoas LGBTQIA+. A Câmara e o Senado se preparam para votar uma série de medidas da agenda econômica do governo Lula nessa semana. O Marcelo Rubissec está escrevendo um texto sobre a pauta do Congresso no fim desse primeiro semestre de 2023. Marcelo, quais temas estão prestes a ser votados? Bom, o primeiro tema é a questão do CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que julga na esfera administrativa e não judicial, né, a segunda instância de disputas entre contribuintes e o fisco. O que aconteceu foi que em 2020 o Congresso aprovou o fim do chamado voto de qualidade, o que quer dizer que o desempate nessas disputas de cobrança de tributos federais deixou de ser da União e passou a ser do contribuinte. Agora, o governo está tentando voltar com o voto de qualidade para ter mais arrecadação. Esse tema está com urgência e, por isso, é o primeiro da fila. Os outros dois temas são o arcabouço fiscal e a reforma tributária. O arcabouço é aquela nova regra fiscal que prevê um limite para o crescimento do gasto público, atrelado à arrecadação do governo. É um tema que já passou na Câmara e foi alterado no Senado, e por isso voltou para a Câmara, né? Mas que está mais ou menos arredondado. Diferente da reforma tributária, que prevê a simplificação dos tributos sobre o consumo no Brasil e que ainda tem muita coisa em aberto e que precisa ser negociada. A ideia é votar até sexta, mas vamos ver se vai rolar. E por que essa pressa toda para aprovar essas pautas? Bom, isso tudo está acontecendo agora porque o Congresso está com um recesso marcado a partir da semana que vem. Na teoria, o recesso de meio de ano só pode acontecer se a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é uma espécie de prévia do orçamento, estiver aprovada, o que não é o caso agora. Mas é comum que aconteça isso de uma pausa informal, né, no Congresso, chamada muitas vezes de um recesso branco. Isso é um fator, mas tem mais coisa. Beleza, o tema do CARF tem essa coisa da urgência, que quer dizer que ele está emperrando outras análises da Câmara, e o arcabouço, por sua vez, já está mais arredondado. Mas a reforma tributária está sendo mais ou menos apressada pelo Arthur Lira, o presidente da Câmara. Segundo informações de bastidor publicadas pelo jornal Folha de São Paulo, o Lira está querendo, por um lado, desviar a atenção daquelas investigações sobre o aliado dele naquela história do kit de robótica, e além disso está querendo se colocar como um nome forte da aprovação da reforma tributária, que é um tema super espinhoso e que está sendo discutido há décadas no Congresso.
Então ele está tentando algo que vai mais ou menos na linha do que o Rodrigo Maia fez lá em 2019, sendo talvez o maior responsável pela aprovação da reforma da Previdência, mais até do que o Paulo Guedes, o ministro da Economia à época. Então vamos ver se esse plano do Lira vai dar certo agora. O texto do Marcelo você lê em nexojornal.com.br. E que tal ter mais do Nexo no seu dia a dia? O nosso jornalismo é financiado pelos nossos assinantes. Você pode se tornar um agora, com desconto, num link que a gente deixou na descrição desse episódio. Assim, você vai além do Durma com Essa, ter acesso a todo o conteúdo que a gente produz diariamente e ainda recebe nossas newsletters exclusivas. Um estudo publicado em maio na revista Nature analisou o uso do biocarvão para manejar pastagens usadas para o gado se alimentar. O produto acabou aumentando a qualidade e a produtividade do solo. Quem explica para a gente é a Mariana Vick, que escreveu um texto sobre o assunto para Ponto Futuro, editoria do Nexo dedicada a refletir sobre os próximos anos. O biocarvão é um tipo de carvão voltado para o uso agrícola. Ele tem origem no processo de carbonização de material orgânico, que pode ser madeira, folhas, restos animais, resíduos da indústria, etc. Ele é produzido a partir de um processo específico, a pirólise, que é a carbonização controlada da biomassa, sem a presença de oxigênio, como acontece na queima comum. Esse processo faz com que a biomassa perca água e outros elementos, como oxigênio e nitrogênio, e absorva uma grande quantidade de carbono, virando um material estável e resistente à degradação. O biocarvão pode ser usado na agricultura, no pasto para alimentação animal e no cultivo de outras plantas. Pesquisadores dizem que um de seus principais benefícios é a melhoria da qualidade do solo. Por ter uma estrutura porosa e grande área de superfície, o material funciona como uma esponja que absorve água e nutrientes e beneficia os cultivos. O biocarvão também sequestra carbono da atmosfera, o que contribui para o combate à mudança climática. Ele aumenta a produtividade agrícola, restaura o solo, economiza água e combate algumas doenças causadas por fungos, o que reduz o uso de fungicidas e inseticidas na agricultura. Países de clima temperado difundiram o uso do biocarvão. Na Alemanha, por exemplo, a produção do material tem como matéria-prima o lixo urbano, mas ainda não há produção em nível comercial de biocarvão no Brasil. Os custos altos da produção, a falta de tecnologia e o pouco conhecimento sobre o produto ajudam a explicar esse cenário. Eu conversei aqui no Nexo com uma das autoras do estudo que saiu em maio sobre o biocarvão, suas limitações e o que pode ser feito para incentivar o seu uso no Brasil. O texto da Mariana você lê em nexojornal.com.br/Ponto Futuro. Dos ataques a minorias no púlpito de igrejas, passando pela blitz econômica no Congresso, até chegar no uso de biocarvão em pastagens, durma com essa. Com roteiro de Antônio Mami, locução de Aline Pellegrini, edição de texto de Conrado Corsaletti, participações de Marcelo Rubissec e Mariana Vick e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais. Até!